Paz do Senhor a todos, meus amigos e irmãos internautas. Uma boa noite para cada um de vocês. Nesta noite, diante da presença de Deus, diante da presença dos meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês. Eu quero te presentear com este presente. Às vezes eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho mais importante eu dou para vocês, que é Jesus Cristo, o Nazareno. Porque a palavra de Deus está escrito em João capítulo 3, o versículo 16, o 17 e o 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo de número 17, porque Deus enviou seu único Filho ao mundo, não que o condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. O versículo 18, porque Deus amou o mundo, que todo aquele que não crê que Jesus é enviado, já está condenado, mas aquele que crê, esse será salvo. Nós temos que crer e obedecer na palavra de Deus, porque sabemos que até o inimigo, que é Satanás, ele crê que estremece, mas não obedece. Então nós temos que crer que Deus enviou seu único Filho ao mundo e obedecer a palavra de Deus. Nós não somos salvos, não é porque nós merecemos, porque a salvação é favor imerecível. Salvação é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos porque nós somos bons, porque o único que é bom é só Jesus Cristo. Sabemos que no início da Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia vai nos falar que no início Deus fez os céus e a terra. E Deus fez que separação entre terra e água. Fez a expansão seca e assim Deus fez. E Ele criou os seres viventes, criou os pássaros, os répteis, os quadrúpedes, as aves, as bestas feras, os animais marinhos. E Deus criou tudo, criou as plantações, criou muitas coisas, as vegetações, criou tudo. Então no sexto dia Ele resolve criar o homem à imagem e à semelhança de Deus. Hoje eu e você, nós somos a imagem e a semelhança de Deus, porque o mundo Deus fez pelo poder da palavra, mas nós, eu e você, Deus nos moldou. Deus fez Adão, moldou cada parte de Adão. E a Bíblia vai nos falar que Adão, Deus viu que Adão estava se sentindo só. Então Deus fez cair sobre a vida de Adão um profundo sono. E a Bíblia vai nos falar que Deus, Ele tira uma das suas costelas de Adão e forma a mulher. Aquela coisa mais linda, só para vocês, uma pessoa mais que criou ela a imagem e a semelhança. E quando Adão vê a sua mulher, ele fala: glória a Deus, essa é osso do meu osso e osso do meu osso e carne da minha carne. Então sabemos que Satanás, ele ficou muito bravo, porque Deus fez o homem à imagem e a semelhança dele, a qual Satanás, ele não é a imagem e a semelhança de Deus.
Então Satanás, ele se encheu de muita ira, muita inveja. Então certa vez Eva estava se passeando no meio do jardim, que a qual Deus tinha ordenado para que não comesse daquela fruta do meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a Bíblia vai nos falar que a serpente, a mais astuta dos animais, que é Satanás, ele está ali em formato de uma serpente. E ele fala, a serpente fala para Eva. Eva começa a olhar aquela fruta. E a serpente, aproveitando a situação, fala: essa fruta não parece boa para se comer. E Eva fala para a serpente: não, certamente se eu comer dessa fruta, eu morrerei. E Deus falou que eu não posso comer. Mas a serpente, a mais astuta dos animais, diz: certamente quando você comer, você não morrerás. Você abrirá os olhos e será como Deus. Então Eva deu ouvidos à serpente. Em vez de Eva dar ouvidos à voz de Deus, ela deu ouvidos à serpente. E ela comeu daquela fruta e deu um pedaço para seu esposo, que era Adão. E a partir daquele momento, o Espírito que Deus tinha colocado na vida deles já não estava mais, que era o Espírito Santo. Então, eles perceberam que estava nus. E certa vez, Adão e Eva, na parte da tarde, Deus todos os dias vinha visitar Adão e Eva na parte da tarde. E Adão e Eva procuram folhas de figueiras e se esconde de trás de uma árvore. E Deus fala: Adão, onde está você? Por acaso você não comeste da fruta que você comeu, da fruta que eu ordenei que você não comesse? Porque quando nós estamos no pecado, igual Adão e Eva pecou contra Deus, quando nós estamos no pecado, nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos esconder, nós queremos sair até mesmo da presença de Deus, porque acha que Deus não vai perdoar os nossos pecados. A palavra de Deus está escrita em João, no primeiro epístola de João, o capítulo 2, o versículo 1. O apóstolo São João, o apóstolo do amor, fala: filhinhos, não pequeis, mas se pequeis, tem um advogado para com Deus, que é Cristo, o justo, que é a propiciação para os nossos pecados. Então sabemos que o homem estava afastado e destituídos da glória de Deus. Eles já não tinham mais esperança de salvação. E Deus fala para Adão e Eva: Adão, por acaso comeste da fruta do jardim do Éden, do jardim do meio do jardim, que eu te ordenei para que vocês não comessem? E Adão fala: a mulher que tu me deste de esposa, por esposa, fez com que eu comeste dessa fruta. Quero falar uma coisa para vocês nessa noite. Quando a pessoa sai da presença de Deus, quando a pessoa desvia da presença de Deus, a pessoa comete um pecado, em vez de ele botar a culpa nele mesmo,
ele bota a culpa no pastor, no irmão, na irmã. E Adão, ele achou uma solução para botar a culpa na sua companheira, que foi Eva. Então Deus falou: Adão, por que me desobedeceste? Do suor do teu rosto comerás. Ou seja, Adão, ele tinha de tudo ali no jardim do Éden. Ele tinha frutas, muitos tipos de alimentos para ele se alimentar. Então, a partir daquele momento, ele ia viver do seu próprio suor. Ele tinha que sustentar a sua própria família, que acontece nos dias de hoje por causa do pecado de Adão e Eva. Nós temos que trabalhar para manter a nossa família, para trazer o alimento de cada dia. E Adão, triste, mas recebeu aquela palavra. E Eva, Deus fala para Eva: por que me desobedeceste? Agora a sua dor vai ser para você servir o seu marido. E você vai sentir a dor da sua conceição, ou seja, a dor de parto. Naquele tempo, antes de Adão comer a fruta do conhecimento do bem e do mal, os seres, as feras do campo, elas não comiam carne, elas comiam erva. A Bíblia fala em Isaías que o leão vai comer palha, e naquela época o leão também comia a palha. E a Bíblia nos fala que as flores não tinham espinhos. Algumas traduções falam abrolhos. Então Deus fala para a serpente: por que me desobedeceste? Maldita és tu, serpente. Porque da semente da mulher nascerá um que vai pisar na tua cabeça. E passados muitos dias, muito tempo depois, não sei quanto tempo, a Bíblia não fala, e Adão e Eva se coabitam um com o outro. E nasce um varão, a qual Adão e Eva colocam o nome de Caim. Então passa pouco tempo, eles têm relacionamento e nasce outro filho chamado Abel. Abel, ele era pastor de ovelhas, e Caim era lavrador. Então, certa vez, Abel faz um sacrifício para Deus, um sacrifício que a qual agrada a Deus, um sacrifício de coração que ele escolhe um cordeiro muito bonito, é o mais bonito do que ele tinha, e oferece para Deus. E Caim, ele sendo lavrador, ele pega, oferece para Deus umas frutas do campo. E ele viu que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta dele, que era Caim. Então Caim, ele se ira com seu irmão. E ele mata seu irmão, enche de inveja. E certa vez Deus vai até encontro de Caim e fala: onde está teu irmão? E Caim fala: por acaso sou eu tutor do meu irmão? Então Deus amaldiçoou Caim. Aquele que você será vingado 7 vezes mais, aquele que te ferir vai ser ferido 7 vezes mais. E Caim fala: duro é para mim receber esse castigo. Então, só para vocês terem uma base, foi aí que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, e os seus filhos já herdaram o pecado. Então, Adão e Eva fazem um sacrifício para Deus e oferece um holocausto, um cordeiro
sendo oferecido um holocausto. E aquele cordeiro simbolizava Cristo, que a qual Jesus ia pisar na cabeça da serpente. Então veio a lei patriarcal, veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, seus filhos. Então o povo fica cativo ao Egito, que é a qual Deus separa um libertador, que é a qual é Moisés. E Moisés, ele profetiza a vinda do Messias. Moisés, ele, se eu não me engano, parece que ele foi o primeiro profeta que profetizou a vinda do Messias. O primeiro profeta foi Deus, não sei se ele é o segundo ou o terceiro, não sei, só sei que o primeiro foi Deus. Então Moisés, ele profetiza a vinda do Messias. Muitos profetas, Elias, Eliseu, muitos profetas ali, melhor dizendo, muitos profetas pequenos, Isaías, muitos profetas profetizam a vinda de Jesus, Jeremias, Ezequiel. Então sabemos que essa vinda de Jesus se cumpre lá em Belém de Judá. A Bíblia fala que o anjo aparece para Maria. E o anjo fala: salve, agraciada. E o anjo fala: mulher, bendita és tu, mulher, porque de tu sairá o guia para apacentar o povo de Israel. Em ti cobrirás tu. E a mulher, como pode eu ser uma pessoa, eu ser mãe de uma pessoa, sendo que eu não conheço nenhum varão? E Deus fala: de ti sairá, de ti cobrirá você com a virtude do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele desce sobre a vida de Maria, e Maria fica grávida e dá luz a Jesus, que é Deus conosco, que é Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, que é a qual o profeta Isaías profetizou. Então sabemos que o ministério de Jesus Cristo começou aos 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, Jesus vai até João Batista para que João Batista o batize. Ele fala: como assim? Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, o Senhor que vem para mim batizar o Senhor? E Jesus fala: você me batize para que cumpra toda a justiça. E não era necessário Jesus ser batizado, porque Jesus, ele não tem pecados, mas para que cumprisse toda a justiça, porque o batismo é para remissão de pecado, para arrependimento. Então, se o povo visse que Jesus não tinha batizado, nós não íamos batizar, porque Jesus, ele nos ensinou a ser imitador dele. E sabemos que Jesus, ele foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E a Bíblia vai falar que Satanás, do mesmo jeito que ele tentou Adão e Eva ali no jardim do Éden, ele tentou Jesus. Disse: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, ordena-te que essas pedras
se transformem em pão. O que Jesus fala para Satanás? Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Satanás, ele leva Jesus ao alto do templo. Ele disse: lança-te daqui para baixo, porque a tua palavra está escrito que ordenará anjos a teu respeito. E Satanás fala: não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás leva Jesus, mostra as coisas do mundo que tem neste mundo. Ele disse: se você me adorar, eu te darei este mundo. Mas Satanás, ele é pai da mentira. Satanás, ele só queria enganar Deus, Jesus, e Jesus já conhecia Satanás. E Jesus fala assim: aparta-te de mim, Satanás. Somente a Deus prestará culto e somente a Ele adorarás. E sabemos que certa vez Jesus, juntamente com seus discípulos, sua mãe e seus irmãos, foram convidados para ir num casamento ali em Caná da Galileia, no capítulo 2 de João. E Jesus, ele transforma água em vinho. E muitas pessoas vindo aquilo que Jesus tinha transformado água em vinho, que o povo comentava. E o milagre de Jesus começava a se espalhar. Jesus expulsava demônio das pessoas que se encontravam endemoniadas. Jesus ressuscitava mortos. Jesus purificava leprosos, que Jesus dava vista aos cegos. E Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue. E Jesus curava toda sorte de enfermidade. Então muitas pessoas naquela época falavam: certamente Deus nos ouviu, certamente que este é o Messias, o profeta, que a qual nós esperamos, que a qual Moisés, os profetas falaram sobre ele. Então o povo começa a alegrar com a vinda de Jesus. E Jesus resolve falar para o seu povo: porque o meu Pai amou o mundo de tal maneira, que é Deus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus é o mundo, não que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê em Jesus será salvo, mas quem não crê será condenado, porque não acreditou no Filho unigênito de Deus. Então sabemos que os escribas, os fariseus, os saduceus, os fariseus que não entravam no reino dos céus e não deixavam quem queria entrar. E o coração deles se encheram de inveja. E eles pegaram e crucificaram a Jesus. Não vou falar detalhes aqui porque o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou resumir. Eles mataram o nosso mestre. E Jesus, ele tendo ressuscitado, ele disse: ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, este já está condenado. Então sabemos que Jesus, ele foi ressuscitado dos mortos. E Jesus me deu um ID, que a qual eu estou aqui nas redes sociais, trazendo essa palavra, evangelizando você que está no seu lar. Porque Jesus, ele é o caminho. Entrega seu caminho a ele, confia nele, e o mais ele vai falar. João capítulo 3, melhor dizendo, João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabemos que a Bíblia também está escrita em João 14, do versículo 1 ao 3, que Jesus vai falar: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu vos teria dito,
E quando eu for e vos preparar vos lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na onde que Jesus está, nós vamos estar, nas mansões celestiais. Nós vamos contemplar Jesus, igual tem aquele: lá verei meu pai, lá verei minha mãe. Mas o primeiro de tudo, eu quero ver o meu Senhor, quero ver Jesus, tocar nas suas mãos. E eu quero ver aqueles entes queridos que morreram em Cristo Jesus. Para você ver um ente querido seu que já partiu para a glória, você tem que aceitar esse Jesus, porque o mundo já é perdição. A Bíblia fala que o mundo já é do maligno. Se você não aceitar Jesus como um caminho, você vai ser condenado ao inferno. Porque a Bíblia fala que Jesus ele não sente prazer na morte do ímpio. Jesus ele deu um livre-arbítrio: você adora ele ou a Satanás. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque há de alegrar um, entristecer o outro. Há de entristecer o outro e alegrar um. Então nós temos que servir a Jesus, porque Jesus é o caminho. Filipenses capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você não tem força para ir para a igreja, entrega seu coração e confia nele, mais ele fará. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, a parte B: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você e por mim, nada é contra mim. Tá aí essas palavras que eu não vou estender mais, porque que nós venhamos ser não somente ouvintes dessa palavra, mas sim praticantes em nome de Jesus. Tá aí essas palavras. Que nós vamos aprender com Jesus o mistério da salvação. Porque Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Tá aí para vocês em nome de Jesus.